Bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar dos 4 lugares que eu visitei lá nos Estados Unidos que eu mais gostei. E assim, eu vou falar lugares bem aleatórios, tá? Quem já me conhece um pouco sabe o tanto que eu sou uma pessoa aleatória. Então vai ser lugares completamente aleatórios, menos o primeiro, que vai ser um lugar clichê. Primeiro lugar, Capitol. Capitol é o Capitólio americano. É como se fosse o Congresso Nacional que a gente tem aqui no Brasil. Eu gostei muito de visitar lá porque o prédio lá é incrivelmente lindo. Na época, em 2013, eu tirava as fotos como? Com aquelas câmerazinhas que você coloca assim. E perdi a maioria das fotos. Por que eu gostei tanto do Capitol? O prédio é lindíssimo. Cada detalhe na parede, no teto, é tudo lindo. Muito, muito bonito. E tem a visitação que você chega lá, fala, ó, sou turista, quero fazer uma visitação aqui. E aí eles arrumam um guia. O guia te dá um fone de ouvido com um rádiozinho pra você colocar assim na roupa. E aí você consegue fazer a visitação, o guia vai te levando, você visita várias partes do Capitol. Mas o que teve de muito especial nessa visita nossa ao Capitol foi que a gente foi com a nossa faculdade, a Georgetown University. É uma faculdade muito boa lá nos Estados Unidos, como eu já falei pra vocês, e um dos professores lá, ele é um senador, alguma coisa assim. Ele é um político eleito lá, né? É um senhor bem velhinho, de 1,90, 2 metros de altura, o bicho alto, pensa no homem alto. Não sei como é que ele é tão velhinho e ainda consegue ser tão alto, mas enfim. E aí, como ele era professor nessa universidade, a universidade pediu para ele levar a gente lá, pra gente fazer essa visita. E ele levou. Então, como ele é um deputado ou senador, sei lá, ele conseguiu levar a gente em partes que os turistas não vão. Por exemplo, entrar dentro da parte do parlamento, lá onde tem as discussões lá, e sentar na cadeira que os políticos sentam. Ele deu uma aula pra gente sobre política americana. Nem lembro muito o que ele falou, mas a gente fez algumas perguntas, né? Na época eu lembro que a minha pergunta, porque eu era tipo assim, fazer as melhores perguntas, né? Melhor aluna, assim, né? A pergunta que eu fiz na época foi por que Ohio é um estado tão importante na eleição americana. E aí ele explicou porque a maioria dos estados já se sabe a que aquele estado vai votar, nos republicanos ou nos democratas. E Ohio não, Ohio é um estado que sempre muda. Assim como outros estados também que sempre mudam. Se eu não me engano, Flórida é um que sempre muda também. Não lembro dos outros não, mas tem, assim, uma meia dúzia ali que sempre muda de opinião. Parei de falar de política, vamos para o segundo lugar que eu mais gostei de visitar lá nos Estados Unidos. Ah, gente, eu tô falando segundo lugar aqui pela ordem, tá? Que eu estou contando pra vocês. Mas eu não fiz nenhum tipo de pódio, tipo, nossa, esse foi o meu lugar preferido de todos. Não. É só a ordem que eu lembrei mesmo das histórias. Segundo lugar foi o Arlington Cemetery. E aí você me pergunta, Beatriz, você gostou de visitar o cemitério? Aham. O cemitério de Arlington é muito bonitinho. E ele era bem pertinho do nosso hotel. Então, era muito fácil ir pra lá. E nesse dia, foi no primeiro final de semana, a gente tava muito quebrado. A gente recebia uma mesada semanal. Que eu acho que nem chama mesada, né? Porque a mesada vem de mês. Semanada, não sei, alguma coisa assim. A gente recebia um dinheirinho semanal, toda segunda a gente recebia, pra gente gastar ali com o que a gente quisesse, comprando lanche, comprando uma roupa, era tudo bem baratinho, né? Só que aí a gente tinha torrado todo o nosso dinheiro na Starbucks. E aí a gente não tinha dinheiro para nada no final de semana. Imagina a situação. E aí o que a gente fez? Vamos fazer um rolê grátis. Vamos passear, vamos andar pela cidade. E onde que tinha pra gente andar pela cidade perto do hotel? The Cemetery. E aí a gente foi fazer caminhada lá. A gente não entrou muito dentro do cemitério não, a gente passou por fora. Mas o cemitério parece um jardim, é muito bonito. E a gente chegou na ponte. Esqueci o nome da ponte, tem que olhar no mapa pra lembrar o nome dessa ponte. E aí a gente atravessou a ponte, linda, lindíssima a ponte, parecia que estava num filme de comédia romântica. A qualquer momento você ia encostar numa pessoa assim, falar I'm sorry, e a pessoa falar amor da minha vida. Era essa a vibe da cidade. E a gente atravessou por outro lado da ponte, né? Como eu falei pra vocês, meu hotel e Washington era um riozinho que dividia, então atravessando a ponte eu já estava em Washington.
numa parte bem turística de Washington, que tem aqueles monumentos, aquelas coisas de National Mall, aquele Lincoln grandão sentado, já era ali perto. E tem muito monumento. Aí tem um do George Washington, tem o do Martin Luther King. Mas a gente não foi nessa parte nesse dia não, a gente ficou beirando o rio mesmo. E aí tem uma escadona aleatória lá, entre o rio, que tem uma rua, e a parte onde ficam os monumentos. E a gente sentou nessa escada, a gente ficou tipo 1 hora só olhando pra paisagem, olhando pro rio, olhando pra outra margem, que era o cemitério, que tava lindo. Imagina, outono. Gente, outono nos Estados Unidos, quer dizer, não todos os Estados Unidos, tá? Porque é muito grande o país, mas em Washington, D.C., onde tem as 4 estações bem definidas, clima temperado, que chama, o outono, as folhas ficam tom de alaranjado, vermelho, é tão lindo, é tão lindo. Eu estava besta, eu fiquei 1 hora ali com o queixo caído, de tão besta que eu estava. E foi uma das melhores sensações, um dos melhores momentos de reflexão, de parar para admirar a beleza da natureza e como uma cidade consegue ser tão linda. Agora vamos voltar ao capitalismo para falar do terceiro lugar que eu mais gostei lá nos Estados Unidos e foi, claro, um restaurante. Uma cadeia, uma franquia de restaurantes pouco conhecida aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também não é tão conhecida assim, não tem todas as cidades, chamada IHOP. A gente só falava IHOP, mas não é. Na verdade, IHOP não é nenhuma palavra que significa nada. Na verdade, IHOP é uma junção de I com hop. Hop é um verbo, né? Tipo, dar pulinhos. Tipo um coelhinho dando pulinhos. IHOP. Por que raios é este nome? Eu não tenho ideia. Mas, cara, eu amei esse restaurante. Eu amei este restaurante. Tem uma parte da cidade, Washington DC, que é a parte descolada. Que é tipo assim, a parte onde os hipsters vão. Na época, hipsters ainda estavam em moda, tá? Se você não conhece hipster, é porque você é muito novo. E eu fui nessa parte descolada chamada Columbia Heights. E lá a gente foi nesse restaurante IHOP, a gente foi na Five Below, que é tipo uma loja em 99. A gente só foi em lugares não tão descolados, mas a gente estava lá. IHOP é um restaurante que vende panqueca e waffles. E você imagina, né, que é um restaurante que deve estar cheio de manhã. Eu também imagino isso, porque eu fui lá à noite e estava muito vazio. Panquecas e waffles, para os americanos, é café da manhã. O café da manhã deles é bem mais pesado do que o nosso. Eu não dou conta de comer panqueca ou waffle de manhã. I'm sorry. E aí a gente foi nesse restaurante à noite e eu amei. Foi a primeira vez que eu comi panqueca e, mano, que negócio incrivelmente delicioso. Panqueca foi a coisa americana que eu provei nessa viagem que eu mais gostei. Eu já achei a receita faz tempo e eu faço, mas dá trabalho, né? Outra coisa importante também sobre a panqueca, pancakes, é que lá eles comem pancakes com maple syrup, que se eu fosse traduzir para português seria xarope de boldo. Não é xarope de boldo, gente, é chá de boldo, é outra coisa. Boldo e bordo são duas coisas diferentes. Xarope de bordo, maple syrup, e para evitar confusões, eu vou parar de falar xarope de bordo, vou falar maple syrup mesmo. É um xaropezinho, é tipo uma calda, não tem nada a ver com xarope, é mais uma calda. Seria calda de bordo, então? Mas eu só vejo xarope de bordo. Enfim, é uma calda parecendo mel, só que o mel ele tem um gosto mais forte e ele é mais denso. Maple syrup vem também de uma árvore. Sabe aquela bandeira do Canadá que tem aquela folhazinha bonitinha assim? Aquilo é a folha dessa árvore, chamada maple. Tem como você fazer uma coisa parecida com maple syrup, que é você pegar um mel, juntar com manteiga, derreter, a manteiga vai deixar o mel menos denso e menos forte, parece com maple syrup, mas não é a mesma coisa. Eles também têm outros tipos de calda lá, de syrup, de frutas, de várias coisas, é muito gostoso. E eles oferecem de graça lá, tipo assim, como se fosse ketchup, fica na mesa. Várias opções de syrup pra você colocar. Aí eu pegava, cortava um pedacinho de panqueca, eu colocava uma calda diferente. Aí eu cortava mais um pedacinho e colocava outra calda. Aí eu experimentando todas as caldas que tinham lá. Era tipo umas 6. Mas enfim, é muita calda, 6 caldas. Agora, mais uma vez, saindo do capitalismo, vamos para o nosso
Quarto lugar preferido que eu visitei em Washington, D.C. Washington, D.C. é uma cidade conhecida por ter muitas opções de museu. E esse museu que eu fui, o Newseum, que é uma junção de news, notícias, com museum, é um museu que a gente não pagou, né, porque a universidade pagou pra gente, e é um museu que fala sobre jornalismo. Tá, Beatriz, mas por que foi interessante? Mano, um museu é um shopping, mano. Um museu é tipo assim, um museu é um prédio de 6 andares, todo esse prédio de 6 andares é um museu, e cada parte tem uma coisa interessante. Por exemplo, tem uma parte que fala sobre reportagens que receberam prêmios, né, premiações internacionais, e essas reportagens geralmente são em vídeo, então é uma sala escura com vários tokens assim, com vídeo. Aí você coloca o fone de ouvido e você assiste essas reportagens. Eu assisti uma, mano, que eu chorei. E tinha a ver com... E eu não vou nem mais falar nenhum detalhe disso, porque é muito triste. É uma coisa que, tipo, pra eles é cultural, mas é claramente... E é muito triste. E a pessoa que fez essa reportagem, mano, ir lá, ver isso, mostrar isso pro mundo, é claro que essa pessoa ganhou um prêmio mesmo. Outra coisa muito interessante que tinha no Newseum era a pontinha da antena da torre do 9/11, daquelas torres gêmeas. Um fragmento dessa antena caiu, obviamente, né? Mas foi levada para este Newseum. Aí você pensa, é uma coisa tipo assim, né? É um fragmento. Não, é uma coisa que leva os 6 andares do prédio. Eu vou mostrar uma foto para vocês terem noção do tamanho deste fragmento, dessa pontinha da antena das torres gêmeas. Outra coisa que tinha que eu achei muito legal lá, assim, legal no sentido chocante, tá? Uma coisa que me marcou, que até hoje eu lembro. Tinha uma seção desse museu que era sobre jornalistas que perderam a vida em serviço. E aí, nessa parte, tinha uma Kombi, e essa Kombi foi usada por jornalistas para eles irem numa região de guerra. Não lembro exatamente qual era o país, se era Oriente Médio, se era África, mas os jornalistas foram com essa Kombi até esse lugar. E quando eles chegaram nesse lugar, eles foram recebidos com tiros. Eles atiraram tanto nessa Kombi, e a Kombi estava lá, em exposição, cheia de buraco de tiro. E é muito dolorido ver essas coisas. Então você sai desse newzinho uma outra pessoa. E tem uma parte também que eu achei legal lá, porque a representação do Brasil estava lá. É que lá no topo, no 6º andar, tinha uma parte que era tipo uma vista para a cidade, e nesse corredor tinha na parede todos os principais jornais do mundo, de vários países. E tinha um jornal brasileiro lá também, se eu não me engano era a Folha de São Paulo que estava lá, e se eu não me engano também estava o Estadão do Rio de Janeiro. E esses jornais que estavam em exposição lá, era a manchete do dia. Agora eu te pergunto, como é que eles atualizam isso todo dia? Como é que a Folha de São Paulo, o Estadão, manda daqui no Brasil para lá todos os dias? Tava lá, a manchete do dia. E eu ainda peguei o meu celular para ver se era realmente a manchete do dia, era aquela, e era aquela. Então assim, eles devem imprimir, né? Faz mais sentido imprimir. Mesmo assim é muito trabalho, porque é muito jornal. Enfim, a questão é, o negócio é todo muito bem feito. O museu legal, acho que esse foi o museu mais legal que eu visitei lá nos Estados Unidos. E antes de terminar o vídeo, eu só quero dar uma dica pra vocês aqui, que é, quando vocês forem viajar, não vão apenas nos lugares mainstream, os lugares óbvios. Tipo assim, eu vou para Paris, ou na Torre Eiffel e no Louvre. Não, vai em lugares legais também, vai em lugares que as pessoas não têm o costume de ir. Vai em lugares que não é só turista. Vai andar pela cidade, se perde pela cidade. É isso que vai te trazer a história. Esses são os melhores lugares para você visitar. E eu só queria falar um pouquinho disso aqui pela minha experiência. E vejo vocês na próxima semana. Gente, esqueci de falar, tá? Aperta para se inscrever aqui ou aqui. Aqui. E me segue também no Instagram, e lá vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Eu sou professora de inglês, por isso que eu falo tanto de intercâmbio aqui, porque eu quero que vocês gostem, que sintam vontade de fazer uma coisa que vai mudar a vida de vocês, mas antes tem que aprender inglês, tá bom? Então dá uma olhadinha lá no meu Instagram, The Sunflower English, mesma coisa do nome do canal, vocês vão gostar muito.